Olá, o Sala de Notícias em Debate de hoje já está de volta falando essa noite da chamada geração Y, ou geração milênio. São jovens que nasceram entre 1978 e 90, prezam muito a satisfação pessoal e profissional e parece que estão imprimindo uma forma particular de se relacionar com o mundo. Quem está com a gente hoje para debater esse tema é o Anderson Santana, coordenador do Núcleo de Liderança da Fundação Dom Cabral de Minas Gerais, a Silvia Vergara, professora da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, o economista Breno Costa, de 32 anos, e o instrutor de recursos humanos, Bruno Mascarenhas, de 23 anos. Acho que a gente tem mais uma pergunta aí, não tem, gente? Temos, olha. O internauta Orlando Freitas conta que é possível encontrar em grandes empresas pessoas mais novas chefiando pessoas mais velhas, o que muitas vezes gera conflitos. Como as empresas estão lidando com essas situações? A gente estava falando um pouquinho disso também, né? Quer dizer, tem uma dificuldade, né? É clara essa dificuldade. Sim, porque tem um imaginário que deveria ser o contrário. Né? É a ordem natural das coisas. Na hierarquia deveria seguir alguém que tem uma experiência ou que veio antes. Eu acho que não vai ter fórmula de bolo. Como nós estamos num processo de transição, nós vamos ter que aprender a fazer isso. E eu creio que aí uma questão que talvez seja chave e que possa facilitar muito o processo é a própria confiança e a própria competência que se estabelece na relação. Né? Se alguém define uma tarefa para o seu subordinado e etc., independentemente da idade, mas que ele confia que aquilo vai sair, que há uma relação, né, mais próxima, eu creio que já é meio caminho andado. Mas, sob o meu ponto de vista, vai ser uma construção. Nós vamos ter que, ao longo do tempo, aprender a fazer isso. Né? Eu acho que já estão aprendendo. Eu já acho que já está havendo uma chamada, porque a geração Y, ela não quer ter o chefe. Exato. Ela quer ter um orientador, ela quer ter um coach. E, à medida que eles vão realmente se colocando, ou as pessoas... E ninguém vai querer transformar uma empresa num palco de guerra, não é isso? Então, as próprias pessoas mais antigas, e essas diferenças não existem só em termos de geração, não. Vamos dizer, uma pessoa que é bem antiga na empresa, aí aparece uma mais nova, mas tem uma formação maior, tem mestrado, doutorado, não sei o que, pronto, já está aí o embate. É a diferença mesmo, né? Como lidar com a diferença. São as diferenças, né? A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Diga, Breno. Eu acho que a questão aí é o preconceito. Né? Eu já tive pessoas em equipe que eram mais velhas do que eu, e assim, eu acho que eu tenho... Você como gestor? Eu como gestor. Né? Então, eu acho que se essa pessoa partisse da premissa que eu era mais jovem e não deveria estar ali, isso ia ser uma relação ruim. Isso não aconteceu comigo. Né? E o inverso, se eu tentasse que aquela pessoa tivesse a velocidade ou o tipo de entrega que uma pessoa mais jovem tem, ela não ia funcionar. Mas, por outro lado, ela faz trabalhos mais consistentes, ela faz trabalhos um pouco mais profundos, análises mais detalhadas. Então, acho que você conseguir trabalhar com o melhor de cada um é que é a grande sacada. Complementariedade de competências. Né? O que eu vejo é isso. É como é que a gente pode trabalhar junto, como é que a gente pode tirar vantagens das nossas diferenças. Não se trata de brigar, se trata de como é que a gente pode, cada um com a sua vantagem competitiva, como é que nós podemos juntar as nossas vantagens para os resultados da empresa. Os gestores precisam entender isso, né? Porque são eles que são os maestros aí da orquestra que precisa funcionar, né? Claro. E um bom gestor, quer dizer, seja mais velho, seja mais novo, ele precisa saber hoje, como as pessoas querem um orientador, né? Um coach. Então, precisa saber iluminar ali os talentos, né, para que as pessoas sintam a vontade e motivadas, né? Você ia falar alguma coisa, Bruno? Eu me identifiquei muito com a pergunta do Orlando, que hoje eu trabalho desenvolvendo os futuros gestores operacionais da minha empresa. Então, são pessoas, uma faixa etária geralmente... Da empresa onde você trabalha ou da sua empresa? Onde eu sou empregado, Então, hoje, o que acontece? Eu trabalho desenvolvendo pessoas que têm 45 anos, 35 anos, e existe essa questão do preconceito, como o Breno citou muito bem, porque eles veem ali uma pessoa mais nova que de repente não assumiu um cargo de gerência, um cargo de Como é que está querendo me alta ensinar, gestão, né? E vê naquilo uma espécie de prepotência. Né? Se essa pessoa aí está com 23 anos, que seja, e quer me passar alguma coisa para eu aprender a liderar meu time, como é que é isso? Então existe esse preconceito e eu acho que a professora citou muito bem aqui, a gente pode aprender a quebrar isso trabalhando junto com a pessoa, né? A gente tentar adquirir experiência com eles, porque eles têm mais experiência que a gente, mas também passar um pouco dessa nossa velocidade,
dessa nossa capacidade de reunir informações e transformá-las em uma resposta produtiva para a empresa. Acho que aí também tem uma mudança, né? Falávamos aqui de chefe, acho que vai ter uma mudança da noção de chefe para a noção de líder, de facilitador. Eu acho que essa nova concepção de carreira, né, que rompe um pouco com aqueles feudos organizacionais, das caixinhas, né, e horizontaliza mais as organizações, ela requer o desenvolvimento de um novo perfil mesmo profissional. Com certeza. Né, que é do chefe que manda para o líder, para o coach, para o mentor. Que inclusive, chefe é uma palavra em completo desuso, né? Pois chefe é chefe, não é mais... Inclusive mal vista. Não né? é, Chefe Logo que usa, chefe é uma ofensa. subordinado. Essa eu acho. Rei súdito, não existe mais. Uma coisa que eu ouvia muito quando eu comecei a carreira era assim, não, porque a pessoa que é meu funcionário, não, porque o meu empregado, isso está totalmente em desuso hoje. Acho que ninguém mais fala assim. A pessoa da minha equipe, a pessoa da equipe que eu estou inserido, acho que já tem muito mais esse Tinha discurso. muito aquela hoje. frase, né? Você é pago para trabalhar, não para pensar. E hoje a geração Y vem questionar isso. Então tá bom, então eu vou pensar em outro lugar, tchau. Vou pensar em outro lugar. É isso que funciona. Olha só, a internauta Tamara Mello, de São Paulo, ela diz que observa um raciocínio mais rápido das crianças que têm acesso à tecnologia. Quem serão eles? A geração pós-geração Y? É a geração Z, né? Já chama, né? Agora, isso é muito interessante, né? Eu estava recentemente lendo um estudo que falava de determinadas áreas do cérebro que são ativadas pela tecnologia, mas outras que deixaram de ser ativadas quando a gente deixou, por exemplo, de brincar na rua, né? de ter aquelas interações mais sociais. Né? Hoje os laços sociais eles existem, mas são cada vez mais virtuais. Então também tem essa questão. Acho que novas competências, novos atributos, novas habilidades estão sendo propiciadas, né, pelo uso intensivo da tecnologia, mas a gente deve tomar um certo cuidado de não estar também deixando algumas outras, por exemplo, o relacionamento, a capacidade de comunicação. Presencial, né? Que também não deixa de ser também um valor hoje muito requerido pelas organizações. Às vezes você deixa de falar alguma coisa para a pessoa que está do seu lado na empresa e manda um e-mail. Passa um torpedo, né? Tá do lado. Exatamente. Mas as crianças que hoje convivem com essas ferramentas virtuais, elas desenvolvem uma capacidade cognitiva diferente? Elas têm Isso eu acho configuração, uma coisa assim? Tem que esperar um pouquinho para ver, porque sempre foi uma coisa... Como é que será a cabeça, como é que se articula o cérebro dessas pessoas? Porque realmente as partes do nosso cérebro, elas são estimuladas, né? Então, é um outro tipo de estímulo. E o Breno, né? Ele falou uma questão importante. As pessoas mais velhas, quando a gente fala, isso é no geral, é claro que existem sempre as diferenças. No geral, nós podemos dizer que elas têm maior capacidade de concentração, de ir fundo num assunto. As crianças hoje? Quer dizer, não, as mais velhas. Bom, as mais velhas. As novas hoje não têm até porque- muita paciência para fazer As mais novas não, é outra habilidade. A habilidade não é tanto do se concentrar, mas é a habilidade de pegar rapidamente da as coisas. multitarefa, Exatamente. né, Silvia? É, De fazer várias multitarefa. coisas ao Faz mesmo tempo, ao estar mesmo com tempo, vários é. sites abertos, como você salientava, né, mandando mensagens, torpedos, BlackBerry, e se os pais passam ali no corredor, ainda dão palpite, opinião na conversa dos pais. Quer dizer, eu acho que são atributos diferentes, eu acho que realmente requer um estudo maior, porque você pode estar estimulando, por exemplo, as crianças. Recentemente eu estava sentado com uma criança jogando um desses videogames. Eu apanhei assim de surra, também, porque né? a capacidade de Eles concentração têm mais tempo de treinar que você também, então eu ganho de você por causa disso também. também pode ser Então, isso.